Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez, bem forte. Vamos começar então? Mais um. E aí depois vocês estão livres, entre aspas, né? Vão poder dar uma passadinha nas oficinas. Quem quiser pode dar umas andadas por aí. Outros vão até a cidade. Mas nós vamos começar esse seminário. Então, meu nome é Shirley. Eu sou missionária da PEC e atuo no campo do Vale do Ribeira. É estado de São Paulo. Fica a caminho de Curitiba, ali para o sul, na BR-116. Nós estamos iniciando um trabalho da PEC ali. Nós temos apenas 1 ano e 4 meses de trabalho naquele campo. Então, nós vamos a escolas públicas, ministramos aulas para professores, vamos em orfanatos, fazemos o trabalho normal do campo da PEC, tá bom? E nós estamos hoje aqui, então, para fazer um raio-x do mestre. Então, é um raio-x meu e seu. E, normalmente, quando a gente vai ao médico e temos algum problema que nós não sabemos direito qual é, o que nós esperamos é que ele peça um raio-x. E quando ele não pede, a gente não confia de tomar o medicamento. Ah, mas ele nem sabe como que eu estou, não é verdade? Porque hoje eu estou vendo vocês aqui, né? Vocês estão me vendo, mas superficialmente, na aparência. Mas o raio-x que nós vamos fazer hoje é um raio-x lá, para enxergar como que está a nossa vida, como que está o coração, como estão as nossas mentes, para poder ensinar, tá certo? Porque senão nós podemos estar tomando medicamento errado. E aí não vai ser bom para a nossa saúde, nem para a saúde das crianças que estão à nossa volta. Você pode abrir a sua apostila, quem ainda não achou, é na página 44. Quando nós falamos em professor, algumas palavras vêm à nossa mente. E uma delas é a palavra aluno. E você tem alguns sinônimos do que é a palavra aluno aí na sua apostila. E eu gostaria de frisar a palavra discípulo. Porque muitas vezes nós temos o nosso aluno, no nosso caso, basicamente de crianças, e nós só vemos uma criança, uma pessoa que está ali para as nossas aulas. Mas ele é muito mais do que um educando, do que um escolar. Ele é um discípulo. E discípulo é aquele que segue alguém. Então, é nessa visão que eu gostaria que você estivesse pensando nesse seminário hoje. Que o seu aluno é um discípulo seu. Então, em consequência, você é o seu discipulador. E ele vai seguir você por onde você for. Então, nós precisamos levá-lo a caminhos seguros, por caminhos seguros. Outra palavra é o ensino. E dentre as que estão aí, eu gostaria que nós atentássemos para o significado de esforço dirigido no sentido da formação ou modificação da conduta humana. Então, eu e você, no ensino, devemos nos esforçar para dirigir. Então, nós não vamos dar o nosso ensino sem um alvo. Então, é um esforço dirigido. Dirigido para quê? Para formação daquele aluno. E também para a sua modificação na sua conduta. A conduta do aluno está em jogo aqui.
Por isso, nós precisamos estar atentando muito em relação ao nosso ensino. E uma outra palavra que também tem a ver com ensino, com aluno e com professor é aprendizado. O aprendizado é justamente quando a criança, quando o aluno, ele aprende algo. E destacando aí o procurar tirar proveito do que se vê ou se observa em. Procurar tirar proveito do que se vê ou do que se observa em alguma coisa. Então, é isso que nós queremos que o nosso aluno faça nas nossas salas. Que ele tire proveito daquilo que ele está vendo e observando nas nossas aulas. E aí, então, ele vai provocar nele essa mudança de comportamento. Imagine, aquilo que a gente não pratica é porque nós não aprendemos. Certa vez, uma dona de casa, tendo a sua funcionária ali, viu que ela estava limpando as janelas. E ela estava limpando de baixo para cima. Então, a dona de casa foi explicar para ela que o melhor era ela limpar de cima para baixo. Porque senão você limpa embaixo, a poeira de cima vai caindo tudo de novo. Muito bem. Da próxima vez que a funcionária foi limpar as janelas, ela fez da mesma forma de antes, limpando de baixo para cima. Isso significa que ela não aprendeu. Então, é isso que nós devemos tomar cuidado nas nossas salas, para que a criança realmente aprenda, ela modifique a sua conduta. E professor, o que eu e você somos? Dentre outras coisas, aquele que professa publicamente as verdades religiosas. E nós não publicamos simplesmente quaisquer verdades. Nós publicamos as verdades da palavra de Deus. Então, é mais do que uma religião. Nós professamos o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o professor é aquele que muda o curso da eternidade. Você já pensou nisso? Que quando você dá aula, você está fazendo com que o curso daquele aluno mude em relação à eternidade. Porque ele pode estar indo para o céu eternamente ou para o inferno. Então, quando nós estamos ministrando as nossas aulas, é muito sério. O professor é aquele que muda o curso da eternidade. E não só da história enquanto ela acontece aqui no mundo, mas é uma história para a vida toda e a vida até mesmo após a morte. E pedagogia, que é uma teoria da educação. E ela é esse conjunto de doutrinas e princípios que visam um programa de ação. Então, o ensino não é estático. Ele deve estar sempre em movimento. Significa ação. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos realizar, nós precisamos executar algo. Então, dá a ideia de movimento. E também a pedagogia é através dela que vai ter essa concepção o estudo, né, da concepção dos meios, esses processos e técnicas mais eficientes para realizar o ensino. Então, a pedagogia é aquela que vai nos esclarecer sobre técnicas, o processo do aprendizado. Por isso, ela é importante também na questão do professor, na questão do ensino. Agora, observando e refletindo sobre esses significados, chegamos à conclusão de que o processo ensino-aprendizagem é mais complexo e importante do que muitas vezes nós pensamos. Às vezes nós vamos para as nossas classes aos domingos ou aos sábados ou qualquer outro dia e não dá tempo de parar para pensar o quanto é importante aquele tempo que nós vamos ter com a criança. Por isso, nós estamos aqui para refletir um pouquinho junto. Então, nesse seminário, nós vamos procurar estudar o papel de grande valor que você
tem como professor nesse processo e como desenvolver no aluno a sede de aprender. Porque se ele não tiver sede de aprender, você não vai conseguir ensinar. E também porque nós estamos falando sobre algo muito valioso, que é Deus e a sua palavra. Agora, antes de partir para a questão do professor, nós ainda vamos refletir sobre esses dois termos, alfabetização e letramento. Há muito tempo, na educação, na pedagogia, nós ouvimos essa palavra alfabetização. Ela não é nova, mas a palavra letramento já é, e elas têm diferença. Alfabetizar, há muito tempo, tornou-se o quê? Quem lê e escreve. Então, uma criança que vai à escola e ela sabia, né, aprendia a ler e a escrever, todos diziam que ela já estava alfabetizada. Quando ela podia, então, dominar essa técnica do codificar e o decodificar. Então, alfabetizar era simplesmente passar essas técnicas para uma outra pessoa. No entanto, hoje, o indivíduo que possui o domínio do código e apenas realiza a tarefa de codificar e decodificar, ou seja, a tarefa de ler e escrever, já não é mais considerado alfabetizado no sentido global da palavra. Por quê? Por isso, nós temos hoje o que nós chamamos de analfabetismo funcional. Ontem, na abertura, o pastor Gilberto falou um pouquinho sobre isso. O que seria esse analfabetismo funcional? A pessoa sabe ler e escrever, mas isso não muda nada na vida dela, nem na vida de outras pessoas. Ou seja, ela não consegue agir, ela não consegue usar o ler e escrever em benefício próprio, nem em benefício da sociedade. Isso seria o analfabetismo funcional. Agora, o letramento, então, a parte de alfabetização. Já o letramento, ele pode ser visto da forma individual, como um atributo pessoal, e também a dimensão social, né? O fenômeno cultural. Para Hermann, há 3 níveis de letramento. O primeiro, que fica justamente na questão do domínio da técnica de codificar e decodificar. Esse seria o primeiro nível. O segundo nível já vai um pouco mais à frente, onde a pessoa consegue produzir textos de vários tipos. Então, quer dizer, ele não só lê e escreve, mas ele já produz algo com o conhecimento que ele tem de leitura e escrita. E, no terceiro nível, temos as pessoas que são instrumentos de transformação para a superação das injustiças e desigualdades sociais. Então, ele, além de produzir, ele transforma o meio em que ele vive e ele transforma a sua própria vida na sociedade. Ele consegue adquirir uma certa cultura. Tá certo? Então, 3 níveis. Acontece que muitas vezes se fica no primeiro ou até no segundo nível. É o que nós temos na maioria dos casos no nosso país. Por isso, nós temos o que chamamos de analfabetismo funcional. As pessoas não estão sabendo o que fazer com o que elas receberam nas escolas. Tantos desempregos, pessoas que há lugar que precisa de emprego, mas não tem pessoas qualificadas. Mas elas leem e escrevem. Elas produzem, mas elas não sabem ir além disso. Então, nós precisamos tomar esse cuidado também em relação à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, nós também queremos chegar no terceiro nível. Não que a criança fique somente decorando versículos ou sabendo de fatos bíblicos.
mas que ela haja em relação a isso que ela está sabendo. Agora, alfabetizar e letrar, elas são ações distintas, mas não podem ser separadas, porque o ideal é que a pessoa seja alfabetizada e letrada. E também em relação ao nosso ensino cristão, nós precisamos ter essa preocupação, porque dentro das nossas igrejas nós também estamos tendo analfabetismo funcional na palavra de Deus. Não que saber fatos bíblicos não seja importante. Os pastores David Merck e Paulo França, no seu livro 101 Ideias Criativas para Professores, eles nos dizem que educação cristã inclui conhecimento de grandes histórias e fatos bíblicos. Inclui educação cristã, né? Mas não é a essência da educação cristã. Educação verdadeiramente cristã, ela toca o coração e a vida do indivíduo. Então, dessa forma, eu e você, como professores cristãos, devemos alfabetizar, letrar e tocar a vida do indivíduo. Para que nós não tenhamos nas nossas igrejas crianças biblicamente iletradas, que são, infelizmente, em sua maioria. Tem aqui já. Já tem. Certo? Então, a maioria das nossas crianças se encontram nessa situação hoje. Crianças biblicamente iletradas. Por isso, nós precisamos atentar justamente para aquilo que a palavra de Deus nos diz. E você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, ou você tem aí na sua apostila mesmo. Deuteronômio 31, versículos 12 e 13. E quando eu me deparei com esse texto, eu falei assim: quem pensa que inventou essa história de alfabetização e letramento está enganado. Porque Deus, há muito tempo, já sabia. E Ele já deixou isso escrito na sua palavra. Não com essas palavras, né? Alfabetização e letramento. Mas pare para ler comigo esse texto da palavra de Deus, que nos diz assim: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, temos a primeira palavrinha, ajuntar. E no texto está no imperativo: ajuntai, ouçam, aprendam, temam. Isso significa que é uma ordem. Eu e você precisamos juntar meninos e meninas. Não esperar que eles se juntem. Mas também é minha e sua tarefa como professor de ir até eles, trazê-los, juntá-los nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos infantis, classes de boas novas, pequenos grupos que você trabalhe, escolas públicas. Então, é nosso dever juntar esses meninos e meninas. Para quê? Para que eles ouçam. Eles precisam ouvir atentos à palavra de Deus. Nós precisamos saturar a mente das nossas crianças com a palavra de Deus. Porque o mundo satura a mente delas com tantas outras informações tão desnecessárias. E é com aquilo que elas ficam. Mas nós temos
Como mudar essa realidade? Saturando essas crianças de ouvirem a palavra de Deus. E elas, ao ouvirem, nós precisamos levá-las a aprender. Porque ouvir não significa que aprendeu. Aprender a palavra de Deus é justamente quando ela tira lá do aprendizado. Lembram? Tirar proveito. Então, nas nossas salas de aula, as crianças precisam tirar proveito do que elas estão vendo e ouvindo ali. Não é sair dali e o que aconteceu? Elas precisam tirar proveito para a sua vida. É só assim que vai haver transformação e também o ensino. Aprender é pensar com seu próprio entendimento numa nova ideia ou verdade. Então, você vai estar transmitindo novas ideias e novas verdades a cada aula. Então, para a criança aprender, ela precisa pensar com o seu próprio entendimento. E aos poucos ela vai conseguindo isso. E a nossa ênfase deve estar na reação do aluno e não na ação do professor. Ou seja, eu não tenho que estar preocupado no que eu estou fazendo na sala de aula, mas o que o aluno está fazendo em relação ao que eu estou ensinando. É isso que vai nos dizer se ele está aprendendo ou não. E essa verdade precisa atingir a mente antes que tudo, mas também precisa afetar as emoções e a verdade. E um exemplo das crianças aprenderem. Muitas crianças frequentam escolas bíblicas de férias. Só que tem um dia que elas não são mais crianças para frequentar a escola bíblica de férias. Então, o que nós esperamos? Que agora elas sejam os nossos auxiliares. Então, tudo que ela aprendeu enquanto criança na escola bíblica de férias, ela vai agora pôr em prática. Então, conforme ela for pondo em prática, é que nós vamos percebendo o que ela aprendeu. Então, certa vez, um dos meninos que se encontrava agora não mais como criança, mas como auxiliar, me falou assim: Tia Shirley, como essas crianças maiores dão trabalho, né? E eu disse para ele: o ano passado você estava em que turma? E ele deu uma risada. Quer dizer, ele tinha que aprender que elas dão trabalho, mas que ele estava ali agora, ensinando. E as outras também poderiam estar no lugar dele no próximo ano. E ele teria que ter paciência. Então, é assim que as crianças vão aprendendo. Quando elas vão utilizando o que elas recebem em favor do outro e dela mesma. Agora, é ouvindo, aprendendo, que ela vai também temer. Queridos, é muito urgente que as crianças hoje temam a Deus. Ou seja, reverenciem a Deus, respeitem a Deus. Não com aquela forma de que ele está distante, mas no sentido de temê-lo para procurar fazer a sua vontade. E deixar de fazer o seu erro. Então, nós precisamos levar essas crianças a temer e cumprir. Se nós não cumprimos a palavra de Deus, do que ela está nos servindo? Nós precisamos cumprir. E então, meninos e meninas, quando juntos, após ouvirem, aprenderem e temerem a Deus, irão agora cumprir. Ou seja, tornar efetivos os seus ensinamentos recebidos. Então, se nós ensinamos Efésios 6:1, onde ensina que a criança deve obedecer os pais, ela deve cumprir aquela palavra fazendo o quê? Obedecendo. Se ela não está obedecendo, ela não está cumprindo. E aqui vem a questão da diferença do alfabetizado e do letrado. Se ela não chega até o nível do cumprir, então ela só foi alfabetizada, mas ainda não foi letrada na palavra de Deus. Então, por isso que eu digo que Deus já tinha isso em mente. Porque primeiro tem que ajuntar, depois ouvir. Até aqui
seria mais ou menos o que nós chamamos de alfabetizar. Quando passa para o aprender, temer e cumprir, então ela está biblicamente letrada. E essa deve ser a minha e a sua, o nosso alvo, para que as crianças sejam realmente letradas. Agora, para que esse processo se dê de forma efetiva, o professor deve seguir outras orientações, que estão em Romanos 12, 7, que diz que... O que diz? E será que almoçaram hoje? Bastante, acho que é por isso que está pesando, né? Então, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmerar é fazer muito bem, é nos esforçar para ensinar. E nós vamos ver aqui que realmente tem que ser um grande esforço, certo? Mas Romanos 12, 7 nos alerta. E 2 Timóteo 4, 2 nos diz que nós devemos pregar a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, eu não vou ensinar se eu quiser, mas eu devo ensinar sempre, a tempo e fora de tempo. Agora, corrigir e repreender segundo a doutrina não é fácil. Não é fácil para quem vai corrigir, repreender e exortar, e não é fácil para quem está recebendo, porque as pessoas normalmente não querem ser corrigidas nem exortadas. Por isso nós precisamos ter isso também em mente. Mas quem é realmente um professor? Você tem aí na sua apostila, e agora nós vamos tem um quadro de perguntas, e agora nós vamos fazer o seu raio-x. E eu junto aqui também. Mas pode ficar tranquilo que esse raio-x vai ficar com você. Mas para que ele seja um raio-x fiel, você precisa ser sincero nas suas respostas aí. Tá certo? Por quê? Porque, caso contrário, o medicamento que você vai tomar vai ser errado. Não é assim? Se tira um raio-x lá do braço errado, mostra que ele não está quebrado. Então, não vai precisar engessar. Mas se ele tiver quebrado, que problema vai se tornar isso? Então, agora nós vamos fazer o nosso raio-x com muita atenção e sinceridade. Eu vou ler e você vai assinalar a resposta que mais está adequada a você. Primeiro, você já leu a Bíblia toda? Isso é, de Gênesis a Apocalipse. 1 ou 2 vezes, 3 vezes ou mais, ainda não leu toda. Dois, você lê a Bíblia todos os dias sistematicamente, 4 vezes por semana, 3 vezes ou menos. Terceiro, você ora diariamente e mais de 2 vezes ao dia, 4 vezes por semana, 3 vezes ou menos. Quarta, você entende que seu exemplo no processo ensino-aprendizagem é muito relevante, em parte relevante ou pouco relevante. Você é paciente, em parte paciente, pouco paciente. 6. Você tem pelo ensino muito amor, amor razoável ou pouco amor. 7.
Você prepara suas aulas uma semana antes, 4 dias antes, 3 dias antes ou menos. Oito. Você dedica ao preparo de suas aulas muito tempo, tempo razoável, pouco tempo. 9. Você prepara suas aulas com muita criatividade, criatividade razoável ou pouca criatividade. E 10ª, o seu relacionamento com os seus alunos fora de sala de aula é intenso, razoável ou pequeno. Como que nós vamos fazer? Com exceção da primeira pergunta, que a resposta melhor seria 3 vezes ou mais, então seria a coluna do meio. As demais são, se você tem o X na primeira coluna, a maior parte do X na primeira coluna, você é um bom professor. Parabéns para você. Se a maior das suas respostas foi a coluna do meio, você precisa melhorar. Agora, se você colocou a terceira coluna em maior número, ainda bem que você veio para o congresso. Porque já está começando. Não podemos desistir, não é verdade? Por quê? Porque as letras a primeira coluna, são as melhores respostas. É o que nós devemos fazer. A do meio está médio. Agora, a última, realmente nós vamos precisar de muito esforço para poder continuar o nosso ensino. E eu não vou explicar uma de cada vez dessas 10, porque durante agora a sequência nós vamos estar explicando cada uma delas, tá bom? Agora, então, nós vamos ver que o professor, ele ajuda outros a ensinar. Ou melhor, ajuda outros a aprender, alargando um pouquinho mais o nosso significado aí de professor. Se você ajuda outros a aprender, você tem que saber. Porque senão como que você vai ajudar o outro? Não é assim? Então nós precisamos estar muito firmes na nossa questão do aprendizado na palavra de Deus. Ele também é aquele que guia no descobrimento da verdade. Que coisa linda, nós guiarmos crianças para descobrir a verdade. E não qualquer verdade, mas a verdade. Então nós precisamos pensar nisso. Nós estamos guiando essas crianças a descobrirem a verdade da palavra de Deus. E isso é muito sério. E também nós cooperamos com o Espírito Santo para realizar essas mudanças na vida dos alunos. Porque eu e você não temos poder para mudar a vida de ninguém. A gente não muda nem a nossa. Então, nós não temos poder de mudar a vida do outro, mas nós somos instrumentos usados por Deus e cooperamos com o Espírito Santo para que haja essa modificação na vida dos nossos alunos. Agora, o bom professor é aquele que busca motivar o aluno ao aprendizado. Então, ele busca motivar o aluno ao aprendizado. Alguém disse que você pode pegar o cavalo e levá-lo até a água, mas você não pode obrigá-lo a beber aquela água. Mas se você der sal para o cavalo, ele vai sentir sede, vai querer beber a água, certo?
É isso que nós devemos fazer com o aluno. Nós não vamos poder jogar tudo para ele e obrigá-lo a aprender. Mas nós podemos motivar esse aluno a aprender. E esse, sim, é o bom professor. É a nossa tarefa como professor. E é muito difícil nós dizermos onde termina a influência de um professor. Você está lá na sua classe dominicalmente ou qualquer outro dia da semana, mas você não imagina onde aquela influência vai chegar. Não é verdade? Porque hoje nós vemos a criança, amanhã ela será um adolescente, um jovem, um adulto, influenciado pelo seu ensino e por você. Então, muitas vezes você já deve ter encontrado ou ainda irá encontrar. Eu sou aquele que ia na classe de Boas Novas. Hoje eu sou pastor. Olha que grande influência. Então, por isso que ensinar é muito importante e de grande responsabilidade. Mas quais qualidades que eu e você, como professor, devemos ter? Atenção para isso. Em primeiro lugar, nós devemos ter maturidade cristã. Maturidade cristã. Nós devemos crescer na experiência de confiar no Senhor para ter vitória, sabedoria e para podermos orientar as crianças que vão precisar disso. Como que eu posso orientar uma criança sem que eu esteja crescendo na minha vida cristã? Para eu poder ter crianças maduras espiritualmente, eu preciso ser maduro espiritualmente. Como que eu posso dizer assim? Vocês dois não podem brigar. Se eu estou brigando com pessoas lá na igreja ou no meu trabalho. Vocês dois têm que pedir perdão. Peça perdão para ele. Se eu e você não queremos pedir perdão. Nos ofendemos por qualquer coisa. Somos melindrosos. Então, o nosso trabalho, ele exige maturidade. As coisas, às vezes, não vão sair do nosso jeito. Mas nem por isso nós vamos desistir. Ou ficar procurando caso. E ministério infantil, às vezes, é tão difícil, não é verdade? Tudo fica por último. Não, irmã, é que agora nós vamos comprar um aparelho novo, estamos em construção, e aí, se a gente não tiver maturidade, a gente desiste. Então, nós precisamos ter maturidade cristã. Devemos ser conselheiros espirituais firmados na Bíblia. Eu não posso aconselhar o meu aluno baseado nos meus próprios conselhos, mas eu tenho que estar firmado na Bíblia. E como as nossas crianças estão precisando de conselhos hoje. E é a nossa tarefa realmente aconselhá-las. Outra coisa, nós precisamos de uma vida de consagração, ou seja, separação dos costumes mundanos e pecaminosos. No nosso vestir, no nosso falar, no nosso agir, nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque o comentário a nosso respeito deve ser o melhor. Ele deve estar acima de qualquer suspeita. Como que um professor pode despertar suspeita por parte do pai ou da mãe? Nas suas atitudes. E nós, mulheres, aqui, devemos atentar muito, porque as meninas ficam de olho de que forma que nós estamos nos vestindo. E hoje isso está um problema sério, porque parece que não há mais separação entre o que um cristão veste ou qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos ter uma vida de consagração. Eu não posso permitir que os costumes invadam o meu coração, os costumes do mundo. Eu preciso, sim, ter uma vida de santidade.
Eu e você somos pecadores. Isso é uma verdade. Não podemos fugir. Mas por isso mesmo, nossa vida tem que ser uma busca incessante pela santidade. E eu nunca posso dizer, hoje eu estou completamente santo. Mas eu preciso todos os dias colocar a minha vida diante de Deus nessa busca da santidade. E nós precisamos também ter uma vida de oração. Se eu e você somos instrumentos, se eu e você não podemos transformar, eu preciso ir até quem pode, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então eu preciso ter essa vida de oração, certo? Então você deve amar a oração, desejar, cultivar, incentivar a oração. Porque sem ela, você vai se pegar fazendo alguma coisa, e não Deus através de você. Por isso, a importância da oração no nosso trabalho diário. Um autor chamado Bounds diz em seu livro, intitulado Poder através da Oração, que os pregadores que obtêm resultados poderosos para Deus são os homens que prevaleceram em seus pedidos junto a Deus, antes de se arriscarem em seus pedidos junto aos homens. Então, antes de eu pedir para homens, eu tenho que pedir para Deus. E muitas vezes a gente vai pedindo logo para as pessoas, né? Recebe não. E ficamos frustrados. Mas, então vamos pedir para a pessoa certa. Vamos pedir para Deus. E aí, então, Ele vai tocar no coração das pessoas e nós vamos ter a resposta sim. Ok? Então, nós precisamos realmente da oração. Disse também que os homens que são mais poderosos em sua união com Deus são os mais poderosos nos seus púlpitos com os homens. Como que eu vou ter poder na pregação, no ensino da palavra, se eu não estou perto de Deus? Eu não vou ter poder nenhum, porque eu não tenho em mim, o poder vem dele. E Spurgeon disse que se você não consegue prevalecer com os homens a favor de Deus, pelo menos prevaleça com Deus a favor dos homens. O homem, de modo geral hoje, está com o coração muito duro. Então eu não vou prevalecer com os homens, para que eles sigam o caminho de Deus. Mas eu posso fazer o contrário. Prevalecer com Deus em oração a favor desses homens que estão com os corações endurecidos. E as crianças, apesar de serem, o Senhor nos dizer da humildade e elas serem colocadas como exemplo, o coração delas está ficando mais duro mais cedo. Se você for falar para crianças de 10, 9, 11 anos, você já vê a diferença do que se você for expor o evangelho para crianças de 2, 4, 6 anos. O coração é a adultização que o pastor Gilberto falou ontem. Por isso nós precisamos prevalecer com Deus em relação a esses pequeninos, para que eles possam ter o coração aberto para aprender e aprender a palavra de Deus. Agora, também eu e você temos que ter amor pelo que nós fazemos. E muito amor. Por isso a pergunta lá, você tem muito amor, amor razoável ou pouco amor? Porque nós precisamos ter muito amor para vencer as dificuldades. Tem um livro chamado Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus. Então isso mostra que nós temos problemas. E que no ministério de ensino das crianças nós vamos encontrar problemas. Mas existe solução. E uma delas é o amor. Eu e você precisamos amar. Esses dias atrás eu recebi uma cartinha de das crianças da escola pública e realmente eu me emocionei muito, porque estava escrito assim: as suas aulas têm gosto de Deus.
Que coisa linda. Então eu pensei, bom, pelo menos então aquele dia eu acho que eu ministrei com amor, né? Por quê? Porque o amor faz isso. A criança passa a amar a Deus. Porque ela primeiro ama você, porque ela está te vendo. Depois é que ela vai passar a amar a Deus. Então, que as nossas aulas tenham gosto de Deus. E nós vamos conseguir isso através do amor que vem dele. Tá certo? Então, é muito importante ter amor pelo que fazemos. E o James Hunter, em seu livro O Monge e o Executivo, diz que o amor deixa um legado. O amor deixa uma herança. Se você está aqui hoje, se você é professor de crianças hoje, com certeza você é herança de alguém. Talvez da sua mãe ou do seu pai, do seu professor de escola bíblica dominical. Alguém investiu em você para que você fosse hoje um professor. Eu hoje sou uma missionária, sou uma professora, porque eu sou herança de alguém. Na minha primeira vez que eu fui à escola secular mesmo, primeira série, antigamente não tinha, antigamente que eu já não sou tão nova, né? Mas não tinha pré-escolar onde eu morava. Então eu fui direto para a primeira série. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu quero ser professora. Primeiro dia de aula, aquele professor, aquela professora, já impactou minha vida. Ela me deixou uma herança. E se hoje eu sou missionária da PEC, é por causa dos pastores que me discipularam. E dos próprios missionários da PEC. Ao ver o trabalho deles, o Senhor falou ao meu coração. Quem está pela primeira vez num congresso? Bastante. Então, cuidado. Porque foi aqui que tudo começou para mim. Porque foi uma das obreiras que estava ministrando a palestra sobre missões. E ali eu comecei a conversar com ela. Ela morava mais ou menos próximo da minha região. Nos tornamos amigas, ela foi dar curso e me levou até o Instituto de Liderança e eu me tornei missionária. Então, o amor, porque ela amava. Então, deixa um legado, deixa uma herança. Queridos, e nós precisamos deixar uma herança. Porque daqui a pouco eu e você não estamos mais aqui. A cada dia que passa, nós estamos mais perto. Hoje que Jesus volte, e aí não vai precisar de mais nada, né? Mas se ele não voltar, a gente vai morrer. E quem que vai ficar como legado? Como herança para o nosso país, o nosso mundo? São as crianças. Por isso que nós precisamos prepará-las muito bem, para que elas sejam um legado. Elas são a geração que vão nos substituir. E que o Senhor nos conceda uma geração fiel a Ele. Porque nós sabemos que nos países europeus, o protestantismo que ali iniciou já está muito decaído. Porque não deixaram um legado. Os pais foram esquecendo de ensinar seus filhos. Os professores foram esquecendo de evangelizar. Os crentes esqueceram de passar a palavra de Deus. E então as pessoas não tiveram a palavra de Deus. E que isso não venha acontecer comigo e com você. Que a gente não veja uma geração que não conhece a Deus. Mas que nós deixemos um legado. E nós precisamos também ter a convicção sobre a salvação das crianças. Isso não pode fugir nem um momento da minha e da sua mente. Nós precisamos realmente estar convictos de que a criança precisa ter Jesus como seu Salvador. Ela precisa da salvação. Ela precisa do novo nascimento. E temos alguns livros lá na livraria. Um deles é o Pescadores de Crianças. Muito bom. Estudos maravilhosos sobre a importância de evangelizar. Temos da série do Sandort, que vocês já devem ter visto lá, o Porquê Evangelizar Crianças. Então, se você já tem, ou se você tem essa convicção, presenteie alguém, para que ele também possa ter essa convicção, porque nós precisamos alcançar as crianças, e quanto antes, melhor. Eu costumo dizer que antigamente
as mães, quando engravidavam, mal falavam, não falava com os filhos. Acho que a minha mãe e a sua mãe não devem ter falado. Ficava lá, como escondidinho, né? Não sabia muita coisa sobre aquela criança. Ela parece que passava a ter vida depois que saía. Mas hoje não, né? Hoje, mal completou 3, 4 meses, já tá, já vi a mãozinha assim, já ouvi o coraçãozinho batendo, nem está formado, né? Só aquela bolinha. E já começa a pensar no nome, depois que sabe do sexo, e já faz todo o aparato no quarto. E a palavra de Deus tem que começar aí. É aí que temos que começar a evangelizar as nossas crianças, ainda no ventre materno. Porque assim, quando as pessoas do mundo forem ensinar outras coisas, elas já estão ganhas para o Senhor Jesus. Então, essa é a convicção que eu e você, como professores, devemos ter. E também devemos ter o desejo de aperfeiçoar-nos, fazer novos cursos. E você está aqui por causa disso. Porque você teve esse desejo de buscar algo a mais para levar para a sua igreja, para as suas aulas, para o seu ensino. Você precisa realmente fazer a reciclagem, saber que precisa melhorar o seu desempenho como professor. O professor deve ler bastante, ler a Bíblia e ler outros livros. Só que nessa mesa tem muitos livros. Lá na livraria você vai encontrar outros tantos. Sobre oração tem esse livro, A Missão de Interceder. Muito bom, nos motiva para a oração. E é bom nós lermos livros que falem sobre oração para nos motivar nesse sentido. Tem o Vivendo na Palavra, que nos dá orientações de como ler a palavra de Deus com sistemático, né? Sabendo mesmo como interpretar o texto. Para professores, nós temos o Manual do Professor Eficaz, dando algumas ideias de como nós podemos melhorar o nosso ensino. As 7 necessidades básicas da criança. Nós precisamos conhecer a criança com a qual nós trabalhamos, para saber de que forma que nós vamos ensinar. Dentro disso, nós temos o Psicologia da Criança. Saber o que cada faixa etária, como cada faixa etária aprende. Ensinando para transformar vidas. Excelente livro também. Então, tem uma gama de... Outra coisa que nós precisamos ter é um dicionário bíblico, para que nós possa ajudar, porque haja palavra difícil, né? Então, nós precisamos ter. Então, nós precisamos realmente estar estudando, tanto a Bíblia como outros livros. E você deve estudar a Bíblia como fonte de conhecimento. Ler repetidas vezes. Utilizar como um mapa. Quando você veio para cá, se você veio de carro, você teve que ter um mapa. Quando a gente vai para um lugar diferente. E a gente segue aquele mapa. E se a gente segue mapa errado, vai dar em lugar errado. E a Bíblia é assim, ela é o nosso mapa, que vai indicar para onde nós vamos. Consulte-a constantemente. Muitas vezes eu conversando com uma das sobrinhas, ela fala sobre determinados assuntos e eu digo para ela, a Bíblia diz assim. Depois, a Bíblia diz isso. Na terceira vez, tia, tudo para você é Bíblia. Mas não tem que ser. Ela não é a nossa regra de fé e prática? Então, tudo é aconselhamento. É o nosso mapa. E é isso que a criança tem que perceber, que tudo para nós é Bíblia. Porque nela tem de tudo. Que assunto que não tem na Bíblia? Dos mais novos, entre aspas, porque para Deus nada é novo. Então é por isso que nós precisamos realmente consultá-la constantemente. Ouvir como se fosse a voz de um comandante. Ela manda e nós obedecemos. E precisamos obedecer instantaneamente.
O professor também precisa ter o desejo de que seus alunos aprendam e tenham vidas transformadas. O grande evangelista Moody disse certa vez: a Bíblia existe não apenas para ser estudada, mas para transformar vidas. Agora, a questão é que tem pessoas que estão lendo a Bíblia há 10, 20, 30 anos. E a Bíblia ainda não fez diferença para a vida dele. Por quê? Porque nós não estamos aqui simplesmente para estudar, não. É estudar e cumprir. Estudar e cumprir. Para depois nós ensinarmos. Então, que diferença fez se eu estudei, mas a minha vida não está transformada? Por isso que muitas vezes nós ouvimos comentários: crente? Ele? Não parece. Então nós precisamos tomar cuidado para nossos alunos não ficarem assim. Sabedores da Bíblia, só aqui. Mas ela tem que vir para o coração e estender para a mão. Ele precisa fazer algo com aquilo que ele está ouvindo. Então, por quê? Porque nós vamos fazer com que os alunos ouçam, nós precisamos saturar a mente das nossas crianças com o ensino da palavra de Deus. Mas ouvir, como nós já falamos aqui, não significa que ele aprendeu. Aprender, ele precisa realmente estar fazendo uso do que ele aprendeu na sua vida diária. Muitas vezes, nessa nossa caminhada de dar aulas, principalmente em escolas públicas, onde as crianças não são crentes, nós recebemos muitas coisas que elas escrevem ou que elas nos dizem. E uma delas disse assim: depois que comecei a ter essas aulas, eu melhorei. Isso é transformação de vidas. Depois das aulas, eu não minto mais. Uma outra chamou a coleguinha e disse assim: vem cá, eu não posso mais brigar com você. Agora eu sou de Jesus. E você também é de Jesus. Então nós precisamos ficar de bem. Gente, é isso que nós devemos esperar das crianças. Que elas sejam transformadas com a palavra de Deus. Porque o que adianta elas continuarem naquela vidinha de sempre? E nós, como adultos, continuar na nossa vida de sempre? Não, nós precisamos realmente querer vidas transformadas. E eu vou pedir licença para, antes de falar do preparo, falar do mentorear as crianças. Eu vou deixar o preparo por último, que ele é um pouco mais extenso. Tem vontade de mentorear seus alunos. Mentorear vem de uma palavra latina que significa proteger. Eu e você, além de ensinarmos, nós precisamos proteger. Proteger de tantos perigos que rodeiam nossas crianças hoje. Hoje as crianças não podem mais brincar livremente, como nós fizemos. E por onde elas vão, até mesmo dentro de casa, elas estão à mercê do inimigo, que vem pela TV, vem pela internet, vem por revista, vem por amigos, vem de todos os lados. De videogames, tudo hoje é perigo, desde que mal usado. A internet é ótima, né? Soluciona muitos problemas da gente. Pá, pá, pá. Mas também é um grande perigo. Então, nós precisamos proteger essas crianças. Por quê? Porque Satanás quer tragar essas crianças. Ele quer escravizar essas crianças. E qualquer seita sabe que quando você ensina uma criança, você ganhou ela para sempre.
Parece que o único que não descobriu isso ainda fomos nós, os cristãos, que precisamos investir nas crianças. E muito mais do que investir em adultos. Não porque nós adultos não mereçamos, mas nós sabemos procurar sozinho. Talvez você veio aqui hoje, não foi sua igreja que pagou, foi você. Agora, quem que vai pagar para a criança? Não é verdade? Então nós precisamos estar perto dela, protegendo essa criança, porque Satanás está querendo tragar as nossas crianças. E quantas coisas horríveis e tristes estão acontecendo na vida delas. Ontem, o pastor Gilberto também falou um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que você também sabe. Então, por isso, eu e você precisamos ser seus pastores. Agora, se você não mentorear, assemelha-se ao pastor que não se preocupa com suas ovelhas perdidas, nem procura a que está solta, nem cura as machucadas, nem alimenta as sadias. Então, para que serve eu e você como pastores da criança? Nada. Tem um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança. Excelente. Se você não tem, adquira. É muito bom esse livro, porque ele não é superficial. Ele mexe com o coração, com o comportamento. E como nós fazermos isso, ele dá aqui as orientações. Principalmente para pais. É muito bom. E tem também já o DVD, que você pode ouvir a palestra. Tem também um outro livro, que é do John Maxwell, A Arte de Influenciar Pessoas, que também é o mentorear, é você andar próximo. Lembra naquela pergunta, se você tem o seu relacionamento com o seu aluno é intenso ou não? Por quê? Porque a minha aula não termina quando bate o sinal lá da escola bíblica. Eu tenho que me preocupar com o aluno durante a semana. Conversar com ele, saber dos problemas dele, das dificuldades. Então, nós precisamos, sim, pastorear essas crianças. Agora, você não vai precisar de mais conhecimento para isso, nem mais sofisticação, nem mais jogos, mais atrações, mais dinheiro, mais tecnologia. Você vai precisar, sabe do quê? Ser exemplo fiel de Jesus Cristo. É assim que você vai proteger a criança. É assim que você vai pastorear a sua criança. Sendo um exemplo fiel. Porque ela vai seguir a mim e a você. E se eu for um modelo já deturpado, imagina como que ela vai sair. Por isso que nós precisamos dizer como Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Será que nós estamos podendo dizer isso? Mas nós precisamos falar assim mesmo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso significa pastorear, mentorear essas crianças. Tá certo? Então, nesse processo de ensino, nós precisamos encarar o mentorear também como ministério. Então, é acompanhar, é proteger, é aconselhar essas crianças. Agora sim, nós vamos voltar um pouco e ir para... Tenho o desejo de preparar bem as suas aulas. Certa vez, um aluno disse assim: professora, quer dizer que a senhora lê a Bíblia, estuda as histórias para depois contar aqui na classe? Olha só que interessante. Ele percebeu que o que eu estava falando não era de mim. Nada verdade minha, porque eu não tenho verdade nenhuma. Mas era da Bíblia. Porque sempre a gente vai falando segundo a Bíblia, então na Bíblia... E fala sempre da Bíblia. Então ele raciocinou. E foi assim tão natural dele,
que foi muito interessante. Então, é isso que os nossos alunos devem falar a cada aula que nós ministramos. Ah, ela estudou a Bíblia e agora ela está contando. Ou seja, ela preparou. E nós vamos ver o preparo aqui de duas formas. O preparar a aula com pesquisa, com leitura, com preparo de visuais, mas também preparar a pessoa, ou seja, no nosso caso, preparar a criança. Tá certo? Analisando o que Sandort diz aqui no seu livro, Os Princípios do Ensino, outro livro muito bom, tem assim muitas informações para nós professores, sobre como preparar, como saber ensinar. Muito bom esse livro aqui. E ele diz que um professor que gasta tempo suficiente antes da aula para ter certeza de que está pronto, terá uma ótima aula. Mas nós precisamos gastar tempo antes da aula. E aí, então, nós vamos poder dar uma boa aula. Diz também que a regra geral é que, quanto mais nos preparamos, melhor será o nosso ensino. Por isso tem aquela pergunta lá. Você prepara uma semana antes? 4 dias? 2 dias? Sábado à noite? Porque se a gente prepara sábado à noite, é muito difícil. Alguma coisa vai ficar faltando. Ou melhor, muita coisa vai ficar faltando. E aí a gente fica sempre, se eu tivesse tal coisa. Se eu tivesse preparado antes, eu lembro que fulano tem um material excelente. Mas está lá na casa do fulano, né? Não dá para ir buscar. Não é verdade? Então, nós não podemos preparar no sábado à noite. E Benjamin Franklin diz que quem falha na preparação, prepara-se para falhar. Já pensou a gente estar se preparando para falhar? Quem que quer se preparar para falhar? Ninguém. A gente quer se preparar para acertar. Só que se eu preparo sábado à noite, depois eu jogo a culpa nos meus alunos ainda. Porque o filho de fulano não para. Porque toda hora ele quer ir no banheiro. Porque as crianças hoje estavam terríveis. E hoje sim não deu para aguentar aquela classe. E já queremos desistir. Mas onde? Nós falhamos. Por quê? O que diz aí? Que uma aula bem preparada já está 90% dada. Olha que legal. Então, eu tenho que me preparar uma semana antes. Aquele assunto vai ficar na minha mente, vai ficar no meu coração. Quando eu for dar a aula, está tudo pronto. Por isso, a importância de preparar. E precisamos ter muita determinação. É necessário dar duro. Não é fácil preparar uma aula. Não é fácil. Mas é muito importante. E vai ser muito melhor você preparar essa aula. Agora, é necessário muito tempo para se conhecer pouco. Você já prestou atenção nisso? Se eu pegar esse livro aqui e ler uma vez, eu vou ter assim uma ideia geral. Para eu saber mais sobre esse livro, eu vou ter que ler segunda, terceira vez. Deixar lá um tempo, voltar nele de novo. Por quê? Muito tempo é necessário para eu conhecer um pouquinho. Agora, se eu dispenso um pouquinho de tempo, eu não vou conhecer nada. E aí, o que eu vou dar para o meu aluno? Nada. Vou ficar cavando lá, cavando para ver o que eu lembro. Então, vai ser difícil. Por isso que nós precisamos nos disciplinar. Quantos dias tem, quantas horas tem o dia? 24. Na região sudeste tem 24? Tem? Na região centro-oeste tem 24? Na região norte tem 24? Então, está todo mundo igual. Deus deu 24 horas para cada um de nós. Agora, a diferença é o que eu faço com as 24 horas que eu tenho.
Porque se eu quiser, gente, eu passo 24 horas sem produzir nada. Sem ler nada. Sem orar. Eu acabo usando esse tempo para outras coisas. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu preciso estar me disciplinando. Porque eu preciso conhecer muito de Deus. Porque é sobre Deus que eu vou ensinar. E quando nós ensinamos para a criança, é aquilo que ela vai aprender. E quem que tira da cabeça dela depois? Lembra aquilo que as crianças falam? Mãe, mas a professora não me explicou assim. Então eu não vou fazer assim. Não é como funciona? Pai vai lá ensinar a tarefa de casa. Não, mas não foi assim. E se nós ensinamos errado sobre Deus? A criança vai ter uma ideia errada sobre Deus. Por isso que nós precisamos conhecer muito a Ele. No livro de Esdras, nós encontramos o seguinte registro. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, ele dispôs o coração. Eu e você temos que dispor o nosso coração. Se nós não dispusermos o nosso coração, nós não vamos buscar a lei do Senhor. E olha a sequência: para cumprir e então ensinar. E o que a gente faz? Quer ensinar e talvez cumprir. Está errada a ordem. Primeiro eu tenho que fazer. Se a história fala de perdão, eu tenho que perdoar. Se ela fala de coragem, eu preciso ter coragem. E então eu vou ensinar isso para o meu aluno. Então nós precisamos atentar para isso. E nesse livro, As 7 Leis do Aprendizado, o Dr. Bruce Wilkinson, ele nos dá 3 princípios fundamentais em relação ao preparo de aulas. O primeiro é que o propósito do primordial do professor é preparar. É o propósito primordial, é preparar. Porque a Bíblia revela que os professores foram dados por Deus primordialmente para preparar e não simplesmente explicar. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse texto, preparar significa alguém pronto para o ministério, alguém pronto para o serviço. E é isso que nós estamos fazendo com as nossas crianças, preparando-as para um ministério. Então, o propósito primordial é realmente preparar. Sabe, queridos, um aluno pode estar dominicalmente conosco, recebendo informação, instrução, mas não preparação. E aí? Ele vai ficar só com as informações na mente dele. Ele não vai usar essas informações em benefício do corpo de Cristo. E nós aprendemos para nos edificar um ao outro. É para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós precisamos prestar atenção nisso. O segundo princípio é que o público dos professores é os cristãos. São os cristãos. Então o seu público é de crente. O meu público é de crente. Então nós temos que entender isso. A atividade é preparar. E o alvo é preparar os cristãos. Se não precisasse
de nós nos prepararmos para nos edificar e para exercer o ministério, nós não estaríamos aqui. Já tínhamos ido para o céu. Porque senão o que nós estamos fazendo aqui? Deus está nos preparando. E como professores nós devemos preparar. E o resultado dessa preparação é justamente o cristão realizar a obra do ministério. Agora, por que muitas vezes nós não temos trabalhadores nas igrejas? Olha, é um duro, né, para achar pessoas para as funções ali na igreja. Porque os professores não estão preparando. Estão simplesmente dando informação, instrução. A criança ou o adulto ou o adolescente sai da aula sem saber o que fazer com aquela lição daquele domingo. E vai no outro domingo, é mais uma lição. No outro domingo, mais outra lição. Vai acumulando conhecimento. Mas não se faz nada com esse conhecimento. Então, nós precisamos tomar cuidado em relação a isso. Agora, nós precisamos entender que preparar é responsabilidade do professor. É minha e sua. Nós não podemos dar essa responsabilidade, jogar a culpa em mais ninguém. Se alguém deixou de preparar, esse alguém está... Se alguém deixou de preparar, esse alguém é você. Você é que está errado. Não foi o outro que deixou de preparar, foi você. Então, é sua responsabilidade. E o processo de preparação acontece mais plenamente quando o professor assume o papel que as Escrituras lhe atribuem. Que papel? O de preparar. Lá em Efésios 4:11 diz que nós precisamos preparar para o aperfeiçoamento dos santos. É para a obra do ministério. Então, nós precisamos preparar. Por quê? Deus, gente, Ele não está interessado nas respostas de perguntas que a gente faz na recapitulação. São importantes, é claro. Mas não é aquilo que Ele quer. O que Ele quer é serviço. As pessoas podem ir muito bem nas gincanas bíblicas. Tirar o primeiro lugar. Mas em que ela está servindo o reino? Onde que ela está sendo frutífera? É isso que Deus quer. Serviço. Deus quer fruto e não fato. Eu sou aquele que sabe mais da Bíblia. Tem muita gente que sabe da Bíblia e nem é salvo. Sabia disso? Tem. Muitos que conhecem às vezes mais que eu e você. Mas não é salvo. Então, do que adiantou? Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado. E o conteúdo é servo da conduta. Eu não preciso querer passar um monte de coisa, dar um monte de conteúdo. O que eu preciso estar preocupado é com a transformação da vida. Ainda que eu continue no mesmo ensino por mais tempo. Agora não, nas nossas igrejas nós simplesmente vamos, tem que vencer a revistinha, tem que rever, né? Mas o que? Acabou a revista do trimestre, e agora? Quem que quer dar aula na escola, na sala dos adolescentes? Ah, eu não vou. Ah, eu não posso. Dos adultos? Ah, eu não tenho condições. Então, para que ficou lá, domingo após domingo, estudando? Então, é nisso que nós precisamos entender. A Bíblia nos atribui a responsabilidade de preparar. Certo? E o processo de preparação, ele é mais bem avaliado por aquilo que o aluno faz depois da aula. Vamos pegar como exemplo aqui o jogo de futebol, para alegrar os homens que estão presentes. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. No jogo de futebol, primeiro acontece o treino, certo? Agora, no treino, as arquibancadas estão vazias. E por mais que o time lá dos sem camisa e com camisa, lá os com camisa ganhou, eles festejam.
mas não é aquela festa. Não é verdade? Quando o jogo vai acontecer, aí muda de figura. Arquibancada cheia e o time que faz o gol, aí a alegria é geral. Não adianta se o jogador fez 5 gols no treino e deixou de fazer no jogo de verdade. Agora, nas nossas igrejas funciona diferente. As pessoas vão para o treino, tá assim. Mas na hora do jogo ninguém aparece. Porque o jogo acontece depois que a gente sai da igreja. Não é no mundo que vai acontecer o nosso jogo? De testemunhar de Jesus? E ninguém dá atenção para o jogo. Estamos treinando, mas não estamos jogando. Por isso que nós precisamos preparar para o aluno para depois da aula. A aula é só um treino, é muito bom. Mas é preciso depois de jogar, fazer muitos gols, receber muitas pessoas com o evangelho do Senhor Jesus. Aí então vai fazer diferença e todos vamos ficar muito satisfeitos. Também temos que nos preocupar em impactar tanto o caráter como a conduta. O caráter é que vai realmente desenvolver numa conduta boa ou má. E muitas vezes a gente só vê a conduta. Não é assim? Ah, ele fez bem. Mas como que está lá dentro? Eu posso fazer muita coisa na igreja e ainda assim ter um mau caráter. Ser um mau caráter. Pode? Pode. E nós precisamos atentar isso com as nossas crianças. Nem sempre aquele que está respondendo todas as perguntas ali que a gente faz, está ali pronto para te ajudar em tudo. Lá dentro, talvez ele precise ainda de transformação. E nós precisamos atentar para isso, para que ele esteja sendo bem preparado. Porque aquilo que nós somos determina o que fazemos. Quando nós estamos no trânsito, dá para perceber bem quem a gente é. Porque quando acontecem as fechadas e tantas outras coisas, o que sai da nossa boca, hein? Mas aí a gente fala que a culpa é o do trânsito. Não é, não. A culpa é minha. Porque está lá dentro já aquilo. Não foi o exterior que me contaminou, não. É o que está no meu coração. Então, nós precisamos nos preocupar com o coração da criança, com o caráter dela. E outra verdade, nós precisamos estar concentrando a nossa atenção nos mais compromissados, naqueles que estão mais atentos, nos que são mais fiéis. Em 2 Timóteo, nós temos esse princípio que nos diz assim, 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Não é que nós não vamos dar atenção para o restante, mas nós precisamos olhar, opa, esse aqui está interessado, então eu vou colar nele, para dar um pastoreio melhor. Jesus fez isso com os discípulos. Ele não pegou a multidão que o seguia para treinar de perto. Ele pegou 12. Então, eu e você precisamos escolher esses 12 no meio desses meninos e meninas. E, concentrar a nossa atenção neles. Não gastar o nosso tempo com quem não quer nada. Entendeu? E, se você trabalha com adulto, mais ainda. Porque a criança ainda está no processo, né? Então, a gente tem que dar algumas folgas aí para ela. Mas o adulto já está, ele precisa. Então, nós precisamos concentrar a nossa atenção naqueles que realmente estão mais atentos e compromissados. E o processo de preparação requer conhecimento, habilidade e um compromisso a longo prazo. Falando de atletismo agora, Deus não quer que a gente prepare alguém só para a corrida dos 100 metros. Ele quer que a gente prepare para a maratona. Aquela que é mais comprida lá.
certo? E no nosso caso é para a vida. Nós precisamos preparar as crianças para a vida. Tem um certo tipo de bambu que quando você planta, você vai regar, adubar, cuidar dele no primeiro ano e não vai ver diferença. No segundo ano, você volta a fazer isso, não vê diferença. Assim acontece também no terceiro ano. Eu do meu rei sou soldado.